No decorrer de depoimento da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, rebateu um questionamento do relator Renan Calheiros, que afirmava que o ex-ministro Nelson Teich havia declarado ter sido pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A questão foi interrompida pelo senador Marcos Rogério, que lembrou que perguntou diretamente sobre isso ao ex-ministro Teich e que a resposta tinha sido negativa. Calheiros, então, afirmou que o ex-ministro Pazuello teria alterado recomendações, mantendo implícita a afirmativa sobre pressões a ex-ministros. Pazuello pediu a palavra para explicitar a manobra. Isso não está condizente com a verdade que eu estou falando aqui. Assista. Que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do presidente da República para defender a cloroquina no SUS, que é o problema. Porque ele pressionava seus antecessores, mas não pressionava Vossa Excelência. Não me pressionou. Deixa eu... Senhor presidente, eu não peço a palavra a Vossa Excelência para esclarecer que eu fiz essa pergunta objetivamente ao ministro Teich, se ele recebeu por parte do presidente Bolsonaro ou de algum ministro do governo essa orientação. A afirmação dele nessa comissão foi... Ele declarou... Não recebi. Então, o relator não é verdade, tenta induzir o depoente a uma informação que não é verdadeira. Eu li um trecho aspiado. São declarações Ele disse à comissão, relator, que não recebeu do presidente e de ninguém do governo. São declarações aspiadas. Teich disse que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do presidente para defender a cloroquina no SUS. O problema é esse, no SUS. No SUS. Porque ele pressionou o Mandetta, que confessou aqui, o Teich não pressionou o ministro Pazuello. O que teria acontecido aí nesse espaço de tempo? E mesmo assim, sem pressionar, o ministro baixou normativos, editou portarias, estabeleceu a política pública. Não fiz nada. Olha só, eu gostaria de deixar claro que essas afirmações elas não condizem com a verdade que eu estou falando aqui. Tá bom? Eu não recebi pressão alguma. 2, não ouvi do ministro Nelson Teich, enquanto estive lá, que ele estava saindo por causa de pressão do presidente da República. Eu não ouvi isso. Desculpe, eu não ouvi isso lá. Eu estava lá. Eu não ouvi lá. E 3, a nota informativa, ela não é uma determinação, não é um protocolo, e eu volto a dizer para os senhores, nós temos que olhar o frame, o slide lá de abril do ano passado. Lá naquele momento, em abril para maio do ano passado, nós estávamos vivendo uma discussão dicotômica, onde médicos achavam uma coisa, outros médicos achavam outras. Uma pesquisa deu um resultado complicadíssimo do uso da cloroquina. Havia um protocolo, uma orientação clara do Ministério da gestão anterior para usar, e eu tinha que me posicionar. Eu não podia botar a cabeça dentro do buraco e virar uma avestruz. Eu ministro, tinha que me posicionar. O que, tá é bom? tratamento precoce? Claro. O que é tratamento precoce, ministro? O tratamento precoce... O que consiste o tratamento precoce? O tratamento precoce... Inclusive os fármacos que são usados. O tratamento precoce, ele é uma palavra que virou uma posição política e ideológica. Desculpa. O atendimento do paciente, isso está escrito na nota informativa, de forma clara, o paciente buscar o atendimento o mais rápido possível para que o médico faça o seu diagnóstico e o médico defina a sua conduta. Quando você tem a definição da conduta, aí eu peço novamente aos médicos que estão presentes, se eu errar, me façam aí a correção. Quando o médico define a conduta, aí define tratamentos farmacológicos, tratamentos não farmacológicos e outras ações. Esse é o tratamento. Mas para chegar no tratamento, você precisa ter a noção de que tem que buscar o médico o mais rápido possível. Eu acho que esse é o único consenso da área médica, talvez um dos únicos consensos da área médica, que quanto mais cedo você descobrir uma doença, mais
e começar a tratá-la, mais chance de se recuperar. Da Covid. Não, eu estou falando português. A pergunta que se fazia era o tratamento precoce Então, ou a vacina. Só para a Covid é diferente. É por isso que Vossa Excelência está aqui. Só para a Covid não pode. É isso? Então, esse para mim é um dos únicos consensos. Existiam Era três... vacina Só um minutinho, ou só um minutinho. tratamento precoce. Só um minutinho. Não é uma... Só um minutinho. Não só um são minutinho. excludentes. Só um minutinho, ministro. O senador Luiz Carlos Reis está pedindo a palavra. Eu quero aqui pedir desculpas ao querido amigo Luiz Carlos, porque eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu me excedi com Vossa Excelência, porque quando se trata de morte, a gente não fala em dinheiro. A verdade é que o ministro pode dizer tudo aqui. Ele pode dizer que não admite cloroquina, que ele se gastou milhões e tal. Não foi falta de dinheiro, Luiz Carlos Reis. O Estado do Amazonas tinha dinheiro e o governo federal tinha dinheiro. Faltou oxigênio e as pessoas morreram, Luiz. Por isso, eu te peço desculpa, porque eu fiquei nervoso, porque eu não estava fora do meu estado, estava lá. E eu recebi, através do meu celular, diversas mensagens de amigas e amigos, dizendo: meu pai está sem oxigênio, mas me ajude. E eu ligando para ministro, ligando atrás de oxigênio, e a gente ficou de mãos atadas. Nunca foi falta de dinheiro. Por isso, quando as pessoas querem misturar o óbito, querem fazer, mensurar o número de mortes, atribuir a dinheiro, não foi falta de dinheiro. O presidente Bolsonaro passou, não teve um presidente que tivesse passado mais dinheiro para os estados e municípios, como o presidente Bolsonaro faltou. Faltou foi logística. Faltou foi... Teve incompetência, sim. Muita incompetência. E não foi só do governo estadual, federal, incompetência de muita gente envolvida nisso. Então, quando eu me excedi com Vossa Excelência, eu lhe peço 1 milhão de desculpas. Vossa Excelência não tem razão, eu não tenho razão de atribuir uma palavra tão grave com uma pessoa que eu tenho um carinho como eu fiz. Okay. O que eu me excedi foi... Eu sei o que eu vi e o que eu sofri. Eu vi. E o ministro passou, ele estava lá. Okay. Ele sabe. Senhor presidente. Ele voltando às perguntas... Deixa eu só que é uma questão de ordem. Eu queria essa oportunidade, senador Luiz Carlos, para lhe pedir desculpa. Com a palavra e a questão de ordem de Vossa Excelência. Senador Renato, deixa eu só lhe colocar. Tem notas técnicas, número 5, número 6, número 9, número 11, número 17, desde o ministro Mandetta, permitindo o uso da cloroquina. Essas notas técnicas existem... Em situações, em circunstâncias já especificadas. Eu vou lhe dizer. Já especificado. E o ministro Pazuello, ele explicou que depois da pesquisa criminosa que nós vamos discutir aqui dentro, feita lá em Manaus, que matou 22 pessoas, eles trocaram, porque usavam em qualquer fase. Era para só usar nos primeiros 4, 5, 6 dias, e não o estágio que estavam as pessoas já hospitalizadas e entubadas. Mas qual é a questão de ordem? E fora a dose lá foi mortal. Qual é a questão de ordem? Então, a questão de ordem é só para esclarecer isso que eu estou esclarecendo. Quem decide a questão de ordem é Vossa Excelência. Todo mundo fala aqui, por que eu não posso falar? Qualquer um chega e atropela, tem direito a falar. Qualquer um chega e fala a hora que quer, eu também tenho direito. Estou esclarecendo. Esclarecendo que eu sei do assunto. A questão de ordem e as perguntas repetitivas. Não, o depoente está toda hora repetindo. Não são perguntas repetidas. Não, eu não fiz nenhuma pergunta repetida. Nós tivemos um espaço de tempo que não primou, não é, pela síntese. Vamos, senhor relator. Objetivo. Presidente, vamos ao finalmente aí do relator, por favor. Presidente, uma nova pergunta ao depoente. Todos os secretários do Ministério, signatários da nota informativa 1720, estavam de acordo com a publicação? Na minha visão, fica óbvio pela assinatura. Não, mas é uma pergunta. Sim, claro. Todos estavam de acordo? Claro. Todos que assinam a nota? Sim. Quais foram os documentos técnicos que fundamentaram a nota informativa 17? Olha, está na fundamentação da nota, tem que ler lá, porque, na verdade, eu não estou aqui com ela. Tem que estar na fundamentação da nota, mas fica claro aqui as observações sobre os fatos que nós estamos discutindo. A existência da nota técnica anterior, os estudos em Manaus, a própria dicotomia da visão médica de como tratar as coisas. Essas são as fundamentações.
Vossa Excelência pode entregar essa documentação? Tem que solicitar ao Ministério da Saúde, eu não tenho mais essas ações. Vamos solicitar, eu peço à presidência da Comissão Parlamentar de Tem Inquérito vários documentos que, por favor, que vai ser requisite esses solicitado. documentos que estão sendo solicitados pela relatoria. O presidente da República, no dia 21 de março de 2020, teria declarado que já estaria ocorrendo um aumento da produção de cloroquina pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército para fornecimento a pacientes com Covid. O ex-ministro Mandetta e Taixe, que lhe antecederam, declararam que não participaram dessa decisão e que não sabem de onde veio a ordem, mas que essa ordem não teria passado pelo Ministério da Saúde em suas gestões. Objetivamente, pergunto a Vossa Excelência, a produção de cloroquina pelo Laboratório do Exército Brasileiro continuou durante a sua gestão? Eu acredito que sim. Claro que sim. Acredita que sim? Claro Sim, que sim. o LQFE, ele produz a cloroquina todos os anos, o tempo todo. Vossa Excelência foi consultado sobre a continuação da fabricação? Não. Vossa Excelência sabe dizer quem deu a ordem inicial para o aumento da produção? Não. Sua gestão fez algum planejamento para a distribuição de cloroquina para estados e municípios? Não, a gente só atendia demandas, não planejamento. E quanto à preservação da saúde indígena, houve alguma ação do Ministério para a distribuição de cloroquina para as comunidades indígenas? A distribuição de cloroquina é normal para a malária. Estou encerrando. Para as indígenas, não para a Covid. Nós não fazemos distribuição, aliás, eu sou completamente contra a distribuição de qualquer medicamento, principalmente cloroquina, ou qualquer um, sem a prescrição médica. Quais os critérios adotados para estimar as quantidades encomendadas ao Laboratório do Exército? Eu não participei disso. De quem foi a ordem, repito? Isso foi em março. Eu não dei essa ordem, não conheço a ordem. Que destinação o Ministério da Saúde deu a esses produtos? Foram distribuídos a estados e municípios que demandaram para isso. Todos por demanda. Todas as unidades encomendadas foram distribuídas ou ainda há estoque sob a guarda do Exército ou do próprio Ministério? Não, tudo que se pediu não se tinha quantitativo para entregar integralmente, então se atendia um percentual para cada demanda. Quanto ao estoque, tem que perguntar, eu não sei lhe responder qual é o estoque hoje. Em janeiro de 2021, no auge da crise do oxigênio em Manaus, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Tratikov, que indicava cloroquina e ivermectina para qualquer paciente, de qualquer idade, com qualquer sintoma remotamente relacionado à Covid. O Ministério passou a utilizar esse aplicativo experimentalmente em Manaus, no auge da crise da saúde naquela cidade, em janeiro deste ano. A esse respeito, quem determinou o desenvolvimento do aplicativo Tratikov e qual a finalidade do projeto? Muito bem. O aplicativo, na verdade, é uma calculadora, ele é um construto, né? É uma calculadora. E ele vem de um sistema que é aberto. Não foi essa a pergunta. Eu perguntei quem determinou o desenvolvimento do aplicativo. Ok, vou ser mais direto. Desculpe. Foi a secretária Mayra, ela me trouxe como sugestão, quando voltou de Manaus no dia 6 de janeiro, que poderia utilizar um aplicativo, ou desculpa, o termo é correto, é uma plataforma que já é desenvolvida para isso, que é uma calculadora, para facilitar o diagnóstico clínico feito pelo médico, exclusivamente pelo médico, e que ela iria iniciar, então, esse trabalho para fechar essa plataforma.
Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus. Estou encerrando. Em desenvolvimento, não concluída ainda. Era um protótipo. E essa plataforma, ela não foi distribuída aos médicos. Essa plataforma, ela foi copiada por um cidadão e depois nós fizemos um boletim de ocorrência e uma investigação policial sobre isso daí. E esse cidadão, sim, ele fez a divulgação da plataforma com usos indevidos. Quando nós soubemos que essa plataforma tinha sido copiada e poderia ser usada por pessoas que não estavam dentro do planejado, eu determinei que ela fosse retirada do ar e abrisse um processo para descobrir onde estavam os erros disso. Então, só repetindo, quem determinou o desenvolvimento foi a secretária Mayra. Ela me trouxe a sugestão para fazer isso, sim, foi ela. E qual a finalidade do projeto? Fazer o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico. Renan, ela dia 4 de janeiro em Manaus, ela numa coletiva ao lado do governador, ela fala no tratamento precoce, inclusive ela fala nas coisas. Não é bem assim, eles usaram Manaus para fazer de cobaia. Exatamente. Tá certo? Então isso é crime contra um Estado, isso é crime contra as pessoas que moram na minha cidade. É cobaia, sim. Contra a vida. Dia 4 de janeiro tem um vídeo da Mayra ao lado do governador do estado e ela falava lá, tratamento precoce. 4 de janeiro. E o grande problema no estado do Amazonas aconteceu uma semana depois. Então, tirar aqui e dizer que não tem... Tudo pode se falar, ministro. Pode se negar a cloroquina, pode se negar uma série de coisas. Só não pode negar aquelas imagens das pessoas sem oxigênio no meu estado. Isso aí não dá para negar. Qual foi a unidade do Ministério da Saúde e o titular responsável pela entrada em operação do aplicativo Tratikov? Essa plataforma foi colocada pela CEGET, Secretaria de Gestão de Trabalho, que é da doutora Mayra. Secretaria de Gestão e Trabalho da doutora Mayra também, que determinou o desenvolvimento do aplicativo, levou o aplicativo e colocou em operação. Não chegou a colocar em operação, senador. Eu perguntei exatamente isso. Não, ela não colocou. Quem é o responsável pela entrada em operação do aplicativo? Então, olha só, a plataforma, não é um aplicativo, nunca entrou em operação. Ele foi apenas apresentada o protótipo em desenvolvimento e foi copiado por alguém. E tem um relatório policial sobre isso. Posso lhe encaminhar também. Esse tenho. Qual foi a empresa contratada para desenvolvê-lo? Não foi uma empresa, foi desenvolvido com os próprios servidores da Secretaria da Mayra. Como foram escolhidos? Pela capacidade deles. Quanto custou o produto? 0. Quem tomou a decisão de interromper sua utilização e por que razão? Não estava em utilização, eu mandei tirar do ar o protótipo. Chegou ao nosso